Bom dia, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Magna. Nesta aula de hoje vou fazer uma revisão do conteúdo sobre o início da filosofia, né? O que é filosofia, objeto objetivo, para a prova da semana que vem, primeira série de filosofia. Vamos lá então. Bom, pessoal, sobre o surgimento da filosofia na Grécia. Vamos ver então por que surgiu a filosofia, onde surgiu, o que os gregos faziam antes do pensamento racional, né? E, enfim, quando surgiu a filosofia. Então vamos lá. Nós sabemos que a filosofia surgiu na Grécia por volta do século 6, mais ou menos, antes de Cristo, certo? Bom, ela surgiu exatamente nas colônias gregas, depois, posteriormente, vai para Atenas, né? Nós vimos nas nossas aulas presenciais que os pré-socráticos foram os primeiros filósofos que deram origem à filosofia. Mas antes da filosofia, o que os gregos faziam então quando tinham suas dúvidas, quando queriam saber, quando procuravam explicação para os fenômenos naturais, por exemplo, para os sentimentos? O que os gregos faziam quando ainda não se tinha a filosofia? Eles eram orientados, né, conduzidos pela mitologia grega, tá? Inúmeros deuses davam respostas diversas aos gregos naquela época. E essa mitologia grega, ela preparou o terreno para o nascimento da filosofia. Então, nós podemos ver lá nos poemas de Homero e Hesíodo, né? As narrativas desses mitos, tá? Que é riquíssima. Inclusive, esses poemas, eles tinham uma missão educativa, né? Pedagógica, ou seja, eles tinham a função de passar a filosofia de passar a mitologia para as gerações futuras, né? Inclusive para as crianças. E era uma maneira descontraída porque os poemas eram cantados nas praças, né? Bom, estamos falando isso por quê? Porque diante de toda essa mitologia, dos poemas de Homero, o terreno para o nascimento da filosofia já estava sendo preparado. Então, um dos fatores foi realmente a religião grega, né? Que, querendo ou não, apesar de ser fantasiosa e mitológica, já tinha por trás um questionamento sobre o universo, sobre a vida, sobre os sentimentos, sobre tudo, né? Ou seja, os homens já filosofavam e não sabiam. Um outro fator importante que contribuiu para o nascimento da filosofia foram as condições sociopolíticas e econômicas na Grécia, né? Agora nós já temos uma cidade-estado que está surgindo com sua política organizada, as polis, né? E junto à democracia. Então esses homens, esses gregos, eles precisavam agora participar da política como cidadão. E é óbvio que isso vai despertar ainda cada vez mais a inteligência, ou seja, esse lado intelectual, esse lado questionador, né? Indagador, esse lado de querer saber mais. Com o passar do tempo, então, e esses fatores contribuindo, os gregos eles não se conformavam mais com as respostas dadas pelos deuses. Então a filosofia surge nessa busca por explicações racionais para a origem do universo, por exemplo, para os fenômenos naturais, né? Então, ela surge quando os gregos resolvem buscar respostas racionais. Então, ela surge quando os gregos começam a utilizar a razão para encontrar respostas não mais fantasiosas e não mais mitológicas, entende? É, é claro que isso não se deu de uma vez, tá? Esse processo foi gestado ao longo do tempo. Inclusive, como eu já disse, o mito foi uma preparação para o surgimento da filosofia. Então, muitos fatores foram acontecendo, né? Para que eles começassem a pensar diferente, de uma maneira filosófica e racional. Bom, então, na tentativa de encontrar explicações racionais para o universo, surge a filosofia, como uma ciência dos porquês, como as ciências das últimas causas, né? E aí nós vimos nas nossas aulas que os primeiros filósofos, chamados de pré-socráticos,
vão procurar na natureza, respostas para satisfazer os seus anseios com relação aos fenômenos naturais, com relação aos sentimentos, com relação a tudo, né? Então, o que é objeto de estudo da filosofia? Tudo que nos cerca é objeto de estudo da filosofia. Qual é o objetivo? Encontrar a verdade sobre tudo, né? O objetivo dela é a busca pela verdade, tanto que a sabedoria, a filosofia, significa amor à sabedoria, né? Amor, amizade com a sabedoria, ou seja, aquele que é amigo da verdade, busca a verdade. O método, gente, é apenas o método racional. Nós não temos nenhum microscópio, laboratório, nada disso, né? Apenas com a razão, os gregos buscavam a verdade, né? Esse é o papel da filosofia, tá? Nos levar à verdade. Quem filosofa tem um comportamento diferenciado. É uma pessoa questionadora, que não se conforma com respostas prontas. Esse deve ser o perfil do filósofo, né? Daquele que busca a verdade. Bom, eu paro essa revisão por aqui, tá? Já tem questões para vocês de revisão no GR8. Procure o material do primeiro bimestre, que também está no caderno. Tem atividades corrigidas, tem textos, tem no livro. Estudem, estudem, vai ser bom, vai ser fácil. Beijo para vocês.